Olá, GV! Tudo bem com você? Aqui é o Ed Alberti, diretor comercial da Wiser Educação. Mais uma quarta-feira aqui te trazendo um conteúdo precioso sobre vendas. Hoje eu vou falar de um aspecto da venda, de um ponto de vista onde ela pode ser melhorada, né? Eu costumo utilizar que a venda ela tem o ponto de vista do cliente, que aí a técnica vai fazer toda a diferença, a ordem, o esquema da venda, saber exatamente em que etapa da venda o cliente está, né? Eu vou trabalhar isso também aqui dentro do nosso grupo, mas também existe o aspecto interno, o aspecto do vendedor em si, né? Então, o comportamento do vendedor, a atitude do vendedor, a postura do vendedor vai fazer sempre muita diferença no desempenho dele, né? Então, eu vou trabalhar esse item aqui hoje. Eu quero trabalhar 3 elementos, que eu vou chamar eles de atitude mental positiva, ou seja, atitude mental positiva, como está o mental do vendedor, organização e ação, tá? Então, esses 3 elementos são basicamente um tripé do comportamental do vendedor, né? Onde o vendedor, você observa que um tripé, se você tirar um dos pés, essa base vai cair, né? Se for um banco, uma cadeira que tenham 3 pés, um deles saiu, caiu, não fica de pé. Então você tem um tripé, não adianta nada você ter um pé ali, atitude mental boa, mas não tem organização, você vai perder performance, né? Não adianta você ter organização, atitude mental e não ter ação, né? Que você também não vai ter. Então, atitude mental positiva, organização e ação. Vamos falar do primeiro item, atitude mental positiva. Que tipo de coisas compõem a atitude mental positiva? O quanto o vendedor está comprado com a empresa, o quanto ele está apaixonado com o produto, quanto ele compra o produto, isso tudo faz parte do mental do vendedor, né? O mental do vendedor tem que estar preservado, sabe? Como se fosse uma flor protegida ali por uma redoma mesmo. Então tem que preservar o mental. Ter bons hábitos, né? Como, por exemplo, não reclamar, pessoas reclamonas que costumam ficar ali ruminando coisas, não contar história triste, tanto não contar quanto não ouvir história triste faz toda a diferença para um vendedor, né? Então, assim, para o mental do vendedor está preservado. Não abrir janelas, né? A dúvida mata a convicção do vendedor, destrói, derrete vendas. Então a dúvida sobre o produto, sobre o plano de carreira, sobre a empresa, sobre assim, qualquer dúvida, tira ela da frente. Entra com o teu gerente, entra com tua liderança e sana a dúvida, porque a dúvida vai roubar a venda, né? Então você tem que cuidar do seu mental, né? Bons hábitos, comprar a empresa, né? E ter claro, acima de tudo, os seus sonhos. O vendedor é uma pessoa que ganha no variável, ele é uma pessoa que ele tem perspectivas através das vendas, que ele realiza sonhos através das suas vendas, e ele tem que ter isso claro. Então fomentar, alimentar isso, cultivar esses sonhos é muito importante para o vendedor. Isso é o primeiro item, atitude mental positiva, primeiro pé desse tripé. Tá. O segundo pé é a organização. A organização é fundamental para que você desempenhe um trabalho com eficiência. Então, o que faz parte da organização? Você ter métricas. Você ter métricas do teu trabalho, você metrificar, você medir o seu trabalho, né? Então, imagina que quando eu falo a palavra métrica, pode soar uma coisa difícil, sofisticada, e não é. Você pode fazer num papel de pão, você pode fazer num papel, quantas ligações você fez, com quem você falou, você faz um xizinho, com quem tem interesse, você faz uma bolinha, e você, no final do teu dia, você vai saber quantas pessoas você falou, quantas pessoas te atenderam, quantas pessoas você agendou uma visita, você tem como metrificar. Então, você ter essa métrica por dia, na segunda, na terça, quanto melhor metrificado o seu trabalho, mais você vai diagnosticar onde você pode melhorar. Então, isso é uma atitude organizacional do vendedor, tá? Ter informações sobre o cliente, outra atitude organizacional. Um vendedor que é organizado, ele tem o máximo de informação do cliente, e o cliente se sente bem quando ele percebe que o vendedor está
sabendo com quem está falando. Pior coisa como cliente é você perceber esse vendedor não sabe com quem ele está falando. Ele tá tentando me convencer de uma coisa usando o argumento errado. É uma sensação desconfortável, uma sensação de que você está sendo tratado da maneira equivocada, você se sente como cliente bem desconfortável. Quando tu tem um vendedor que capta quem você é como cliente, você se sente muito bem. Então, ter o máximo de informações possíveis e imagináveis sobre aquele cliente vai fazer você conseguir argumentar de maneira mais precisa, mais assertiva com o cliente, né? E o cliente vai perceber, né? E gestão de agenda, uma coisa que é um problema para muitas pessoas, não apenas vendedores, mas principalmente vendedor que não trabalha com agenda, fica ali como aquela pessoa desorganizada, apagando incêndio, dedica tempo a coisas que não deveriam, não valoriza o seu tempo, não prioriza para aqueles casos que realmente importam. Então, seja uma pessoa organizada, coloque a tua agenda, bota ali o que fazer nas horas que vai fazer e seja fiel e responsável e cumpra aquilo que tu te propõe como agenda, né? Seja uma pessoa escrava da agenda que você tem. E o terceiro item, que ele anula todos os dois anteriores, é a falta de ação. Tem muita gente que faz cursos de vendas, sai expert, anota tudo, assiste todos os meus vídeos, mas é uma pessoa prolixa, não é uma pessoa que aplica realmente o trabalho. Então, a ação vai fazer toda a diferença no trabalho. Então, volume de trabalho, ou seja, você ter muitas ligações, muitas propostas que você manda, abordar muita gente, né? Ritmo de trabalho, que é a energia, que é o clima. A venda não acontece no marasmo, naquele tom baixo. A venda é energia, é ritmo, é clima, né? Então, assim, isso tudo é volume, isso tudo é ação, né? E você perseverar até o último minuto para bater uma meta. Tem vendedor que é tecnicamente bom, tem uma boa atitude, mas a pessoa joga a toalha, o fechamento é tal hora da tarde e a pessoa já 2 horas antes já entregou, ela não está lutando até o último minuto, até o juiz apitar. E isso são atitudes, são ações que determinam, não é? Então, assim, o tripé da conduta de um bom vendedor é atitude mental positiva, organização e ação. Faltou um dos itens, acabou a venda ou a performance cai muito. Valeu, GV, espero ter te ajudado, uma excelente semana para você, até quarta-feira que vem aqui no Telegram do Geração de Valor.